Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês nesse TIF Talks. Eu sou o Márcio Oliveira, sou membro do TIFs Group. Estou aqui também com a Valéria. A Valéria vai falar um pouquinho dela também. A gente vai aqui bater um papo bem legal sobre relacionamento com clientes, sobre experiência do cliente e sobre propósito da empresa, né? E como juntar tudo isso, né, Valéria? E só aproveitando aqui também, vocês estão vendo um QR Code aí em cima, esse QR Code leva para o WhatsApp do TIFs Group. Se você quiser conhecer mais o que é o TIFs Group, vai lá e pede informação, tá bom? Verdade, Márcio. Vamos aí, então, fazer uma conversa para a gente conseguir fazer toda essa costura entre a experiência do cliente, fidelização, engajamento, né, com o propósito das empresas. Exato. E, bom, Valéria, eu queria levantar uma bola para a gente começar a discutir desde já, né? Eu gosto de falar muito sobre propósito e de relacionamento com clientes, no sentido de que o relacionamento com clientes ele tem que estar ligado ao propósito da empresa. E vou explicar por quê. Tem uma coluna lá na Exame, né, que chama Relacionamento antes do Marketing. Isso significa que relacionamento com clientes, para mim, ele não tem a ver com marketing. Marketing é uma ferramenta de relacionamento. Mas relacionamento é tudo que a empresa faz. E se relacionamento é tudo que a empresa faz, entendo que ele tem que estar ligado ao propósito da empresa. Propósito nobre, não um lucro, né? Aquele propósito que vai além do lucro. Por que que a empresa existe? Gosto de fazer essa correlação. Por que fazer essa correlação? Né? Porque um propósito da empresa, ele direciona a cultura. Quando ele é compreendido por todo mundo, todos os colaboradores, ele direciona a cultura. Se direciona a cultura, colaborador que entende o que a empresa faz, ele também consegue lidar bem com o seu cliente. E o colaborador é uma das principais ferramentas de relacionamento. Eu acho que você também fala bastante disso, né, Valéria? Eu costumo falar que a estratégia de relacionamento para muitas empresas começa no RH, inclusive. E aí a cultura desemboca na estratégia de relacionamento e na experiência do cliente. E eu acho que esse é o panorama que vale a gente explicar um pouco para quem está nos ouvindo aqui, né, Valéria? Com certeza, Márcio. O conceito de experiência do cliente, ele é a percepção que seu cliente tem ao tomar contato, ao interagir com a sua marca ou serviço. Então, quando você fala que na verdade, o propósito vem antes do marketing, vai muito de encontro a essa estratégia de experiência do cliente. Né? E a experiência do cliente, ela precisa ser levada em conta por todos os colaboradores de uma empresa. Né? E assim, para os colaboradores da empresa estarem engajados para tratarem bem o seu cliente, eles têm que ter muito claro em si o propósito da empresa, né? Então, é por isso que esse assunto está tão interligado com a experiência do cliente. E também é legal colocar sobre isso para a gente entender que a empresa que tem propósito, ela consegue daí ter a cultura dela voltada ao cliente. Né? E vai conseguir realmente fazer com que a fidelização dele, com que o boca a boca, clientes promotores, consigam ser uma boa parte de sua base. Né? Exato. E aí muitas empresas falam, tá bom, propósito, tá, missão, visão, valores, a gente tem isso, né? Só que propósito não é isso. Propósito não é missão, não é visão, não é valor, né? Não é nenhuma frase bonita, não é um slogan. Costumo falar também que propósito não é um slogan, né? Que as pessoas sabem dizer, mas não sabem o que significa, decoram. Propósito ele tem a ver com de fato, o porquê a empresa existe. A melhor explicação que eu consegui encontrar até hoje disso foi o Golden Circle do Simon Sinek. Quem aí não conhece, vai no YouTube, Golden Circle, você vai achar a explicação do Simon. Foi a melhor que eu encontrei até agora. Por quê? Porque ele traz a explicação do why, do porquê da empresa, né? Como sentido do porquê que a empresa existe, o para que ela foi criada. E isso como ferramenta para conectar as pessoas. E acho que aí é a grande sacada, quando a empresa reconhece que ela tem um propósito maior e ela consegue tangibilizar isso, né, sair da frase e do slogan para ações concretas, né, consegue trazer para a prática, ou seja, acaba virando a cultura da empresa, isso transparece para
o cliente vai se conectar. Lá no Golden Circle, o Simon traz vários exemplos, né? Eu gosto de falar bastante da Disney, né? Como uma forma de tangibilizar na prática, na cultura. E a Disney, ela é conhecida por ter clientes satisfeitos, pela satisfação, pela busca da experiência do cliente, né? Ela é conhecida, um case mundial, tem até uma universidade, se você da empresa quiser conhecer um pouco como a Disney faz, né? Você vai lá para Orlando, na Disney University, você tem um curso só para isso, que é o jeito Disney de encantar o cliente, né? Então, De encantar propósito, ele, clientes, exatamente. exato, propósito ele tem que ser tangibilizado, né? Ele tem que conseguir trazer ele para uma clareza, sair daquela frase bonita. Exatamente, ele tem que estar naquele dia a dia da empresa, que são as pequenas ações, né? Então, assim, é isso que faz com que o propósito esteja alinhado à cultura e que esteja tudo costurado e que isso seja algo que os colaboradores sintam e realmente façam, né? O que não dá é para a gente ter o que a gente ainda vê em algumas empresas, de ter alguns quadros na parede, as frases e os dizeres, e quando você entra ali no dia a dia, você vê que a dinâmica não condiz com aquilo que deveria ser, né? Então, é necessário um alinhamento de toda a empresa, principalmente da alta gestão, né, para conseguir fazer com que isso seja espalhado para todos. Exatamente. Tem o livro que eu escrevi sobre relacionamento cliente, se chama Mind the Gap. Né? É exatamente isso. Atenção a esse gap entre o que a empresa fala que quer fazer, ou faz, ou até diz lá nos seus valores, versus a prática, né? O que o cliente sente, o que o colaborador sente, o que a empresa é real no dia a dia. Então, assim, não tem estratégia de marketing nenhuma que vai corrigir esse gap se ele não tiver, se a empresa não tiver consciência e não quiser. É uma escolha, né? Eu quero fazer diferente, eu não quero ter esse gap. É claro que não existe empresa perfeita, gap até vai existir, mas tem que conseguir diminuir esse gap, né? O que a gente vê muitas vezes é que o marketing com as ações desconectadas acaba ampliando esse gap, né? Porque você vai para a comunicação prometendo um monte de coisa que você não vai entregar, e aí traz dano à empresa, à experiência do cliente, e não tem ação de canal, não tem NPS, não tem nada que vá ajudar a compreender e a reverter isso, né? Porque está na base, está no como a empresa age, como ela vai continuar agindo, nas práticas da empresa, né? É exatamente isso, Marcos. É o que a gente estava conversando outro dia, né? É quando a empresa ela toma ações e ela vai medindo o ROI dessas ações sem se preocupar com uma estratégia maior, né? Com uma estratégia de médio e longo prazo. Então, não que as ações não devam ser medidas e a gente não deva verificar o sucesso, o que funciona e o que deixa de funcionar. Por outro lado, essa estratégia de colocar o cliente no centro, ela pode levar um tempo para mostrar o seu valor. É uma coisa que às vezes não acontece assim de modo tão rápido como acontece quando a empresa ela consegue fechar um projeto, um contrato com um grande cliente. Né? Então, por isso que tem que ter uma escolha e perseguir essa cultura centrada no cliente, porque ao longo do tempo a gente consegue verificar o ganho que isso vai ter, o valor que isso vai trazer, né? Exato. Muitas vezes a gente olha a experiência do cliente apenas como coisas mais táticas, né? Coisas da ponta, é a central de atendimento, é uma jornada de algum canal de venda, e você esquece de trazer, de entender primeiro que não é só aquilo ali, é a ponta do iceberg, né, que é a experiência do cliente com a marca, ela começou bem antes disso, até antes dele ser cliente, eu costumo falar também, né, quando ele tem percepção de marca, quando a marca constrói a sua reputação boa ou ruim, né, em redes sociais e assim por diante. Então, todo o impacto que o cliente tem
com a marca, vindo de terceiros também, e as empresas não conseguem nem sequer olhar para isso. Como que eu vou mensurar isso, né? Como que a gente vai falar de ROI disso? Então, na verdade, a experiência do cliente não é algo que a gente fala muito de ROI, não é isso. Aqui talvez algumas pessoas olhem agora e falem, como assim não fala de ROI? Não, claro que a gente fala de ROI, mas a gente fala de ROI naquilo que precisa ser falado de ROI e não para tudo. A gente não mensura tudo, né? Não tem que mensurar tudo ponto a ponto. Às vezes tem que ter uma visão um pouco mais ampla de ROI, de ações, de medição, para ações que vão se complementando para ver um grande retorno. O retorno, muitas vezes, ele vem com uma forma de um conjunto de ações e não só de ações, né? Inclusive, costumo falar que as empresas precisam reservar parte da sua verba, digamos assim, né? Para não ser medida, né? Que é aquela verba que vai ajudar na reputação dela, na reputação da marca, e que vai ajudar a construir uma boa reputação para o cliente, já nessa experiência que o cliente tem de contato com a marca, e o resultado vai estar lá nas vendas depois, né? Ou na retenção do cliente. Como que você enxerga, Valéria, essa questão Exatamente, da tá? reputação, né? Esse é o ponto, né? Então, é todo um conjunto de pontos aí que você trouxe, né? Tem a questão da reputação, é por isso que muitas empresas dão tanta atenção para o Reclame Aqui, né? Tem a questão das redes sociais, tem a questão do boca a boca, que o NPS tenta medir isso de algum modo, e tem também a questão de algumas empresas acharem que a experiência do cliente é a parte do atendimento, porque justamente a parte de atendimento você tem uma facilidade maior de conseguir colocar KPIs, né? Mas assim, apesar do atendimento fazer uma parte bastante grande da experiência do cliente, não é só isso, né? Então a experiência do cliente ela é uma responsabilidade de todos. Por quê? Porque vai ser interação com a marca, vai ser o que o seu funcionário vai escrever sobre a empresa. Então, assim, vai ser todo um conjunto de percepções e de experiências mesmo. Exato. E aí acho que vale aqui como um exercício para as empresas começarem a refletir, né? Talvez a gente possa deixar isso para finalizar também, que as empresas querem montar uma estratégia de relacionamento com o cliente, não vai direto para a ação, não é marketing. Vai chegar o momento de falar disso, né? Vai chegar o momento de pensar numa régua de comunicação, numa ferramenta de bot para automatizar algum atendimento. Vai chegar a hora de falar das coisas táticas, mas antes pensa de maneira mais sólida na estratégia, ligada no seu propósito, ligada na cultura da empresa. A empresa está preparada, ela tem clareza para isso, ela vai ser verdadeira nas experiências com o cliente, porque não adianta você querer tratar a experiência do cliente como um lugar de correção de problemas, né? Estava conversando com uma pessoa outro dia, ele falava, não, porque eu preciso conseguir mensurar como que as pessoas vão ligar, para que as pessoas vão ligar, e aí olhando com ela ali tudo, por que as pessoas ligam para a empresa dela, 80% do tempo é para tratar problema. Eu falei, cara, você não precisa se preocupar em como você atende, você precisa se preocupar em arrumar o problema que está fazendo as pessoas ligarem, porque as pessoas não vão ligar, entendeu? Não adianta você olhar só para a ponta aqui, você tem que olhar por que elas estão ligando, mas resolver o problema anterior. Então, eu acho que fazer as empresas pararem de olhar muito no tático e puxarem, falar, cara, relacionamento é tudo que eu faço, então não é só marketing também, mas não é só marketing, né? Começar dando alguns passos para trás. É bem isso, Márcio. Não é só marketing, porque não adianta nada ter um marketing legal se depois a empresa não consegue entregar aquilo que está tentando passar para o cliente, né? Não é só atendimento, porque não adianta nada você ter um bot perfeito, as pessoas super bem treinadas quando chegam para elas, e elas responderem rapidamente, se depois dentro da empresa elas não conseguirem ter voz para conseguir efetivamente resolver os problemas de seus clientes e devolver essa questão para os clientes, sabe? Então, assim, também não adianta nada você ter um setor ali que é só um ouvido e que não é resolutivo. Por isso que existe programa de voz do cliente dentro das empresas. Isso tem que ser bastante praticado e tem que ter um alinhamento entre todas as áreas, né? Exatamente.
Valéria, acho que a gente está chegando no finalzinho aqui já. Foi muito bom bater esse papo com Uma pena, você. porque esse tema é bastante extenso. Esse tema dá para Mas a ficar gente pode falando marcar horas outro aí, aqui. né, para entrar em mais detalhes, que tem E bastante quem coisa para falar quiser, mesmo. exato, e aí também quem quiser conversar com a gente sobre isso, comigo, com a Valéria, vai lá na plataforma do Chiefs Group, conhece, procura a gente lá, a gente gosta bastante desse tema, a gente fala bastante desse tema, temos bastante experiência com isso também, né, Valéria? E obrigado por você que acompanhou a gente até aqui também, espero que você tenha gostado, espero que as provocações aí tenham pelo menos colocado uma pulguinha atrás da orelha aí para você falar, peraí, por que relacionamento não é só marketing, né? Por que tem que estar ligado com o propósito? E é isso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valéria, brigadão. Eu que agradeço, Márcio. Obrigada, pessoal. Obrigado, Chiefs Group também. Um abraço, gente. Obrigada.